Go. Bom, estamos no ar e com essa frase, sempre mais que nunca, temos que ir, sabe? Para alguns, assim, eu vou dizer, arrependam-se, irmãos, que ainda há tempo. E. Bom, a gente vai falar hoje do filme, que também ainda há tempo, de falar sobre Lula, o Filho do Brasil, que é um filme de 2009, né, dirigido pelo Fábio Barreto, pelo Marcelo Santiago. Tem um elenco com gente bastante conhecida, né? Antônio Pitanga, quem mais está no filme? O Milen Cortaz, a Glória Pires, a Cléo Pires, né? E a Juliana Baroni, que a gente conhece porque ela foi Paquita, né? E hoje a gente tem a presença super especial da Maria, que está aqui com os nossos companheiros Vitor Stefano e Fê, hoje apenas Fê. E queria que a Maria se apresentasse para vocês, muitíssimo bem-vinda. E é um prazer sempre, sempre ter convidados. E pessoal, então eu sou a Maria, né? Como o Leandro disse, é um prazer estar aqui. Fiquei super honrada com o convite. Sempre que é para falar de filme, de política, vocês pegam nos meus pontos fracos, assim, as coisas que eu mais gosto de falar. E do Lula, né? Tava falando aqui que eu não sei se eu fui a pessoa certa ou errada, porque eu sou uma grande fã dessa figura. Mas, enfim, me apresentando aqui, eu sou cientista social, né? E cientista política. Meu mestrado e doutorado foi em ciência política. Eu sou professora atualmente, trabalho com ensino básico, ensino superior, já trabalhei em todas as dimensões do ensino que vocês possam pensar. Hoje em dia estou debandando um pouco para psicologia também, psicanálise, porque educação também tem hora que cansa, né, gente? Mas, assim, amo o cinema, então eu estou aqui para a gente poder falar dessas coisas que são tão importantes num momento, né, que é tão sério, tão grave, tão fundamental na história mesmo, assim, do país. Acho que qualquer oportunidade, assim, que eu tiver de poder refletir com as pessoas, né, e ter algum tipo de voz, eu estou agarrando essas oportunidades, então só posso agradecer a vocês por esse momento e espero que a gente possa bater um papo bacana. Não tenho dúvidas disso, na verdade. Ai, Maria, que simpatia! Você mora onde, Maria? Pelo sotaque, talvez vocês já tenham aí desconfiado, né? Mas eu moro em Belo Horizonte, eu sou mineira, belo-horizontina, eu acho que é bem fácil de perceber. E é isso, domingo, inclusive, Lula estará aqui. Acabei de receber o convite. 9 da manhã estaremos lá, morrendo de medo, né, de drones, de ataques diversos, mas vamos ver, estarei lá, mas sou aqui de BH. Sou colega do Vitor, do Clube do Filme, né, a gente se conhece virtualmente, espero que em breve haja um encontro aí, né, presencial, mas essa é a conexão. Então, Maria apresentada, vamos então ao nosso momento crucial, inicial, que é o Fernando lendo mais uma sinopse. Vamos lá, nesse quadro já famoso do podcast brasileiro e, por que não, internacional. Vamos lá, sinopse. Que é seu momento, seu momento. Essa sinopse não diz muita coisa. Vamos lá. Lula, o filho do Brasil. Baseado em fatos reais,
o filme conta a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva, desde sua infância no interior de Pernambuco até os tempos de militância sindical em São Paulo nos anos 80 e sua prisão durante a ditadura militar aos 35 anos. Senhores, eis o cardápio de hoje. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Resumiram bem, né, Fernando? Essa foi uma sinopse. Gosto de sinopse assim, que já diz o que tem que dizer. Quer dizer, você nem precisa assistir o filme. Basicamente, a sinopse Eu já... acho que precisa assistir o filme, sim. Acho que precisa. Mas eu quero ver o Vitor. Vitor, precisa assistir o filme ou dá para entender? Para quê? Ó, vou melhorar a minha pergunta, né? Vamos lá. Por que um filme sobre Lula? Porque a gente escolheu hoje o filme? Não. Por que fizeram um filme sobre Lula, o filho do Brasil, e não num formato documentário, num formato como a gente gosta de dizer, né? Essa expressão gramaticalmente incorreta, mas que para o cinema é muito usada. Baseado em fatos reais. Eu acho que porque o Lula certamente é um dos maiores brasileiros que já existiu. Não tem como fugir disso. Goste ou não goste, ame ou odeie, é isso aí. Ele é um dos maiores líderes que o Brasil já teve. Certamente é o maior líder hoje, junto com o Bolsonaro, politicamente falando. Então, acho que não teria como não fazer. É um filme que foi feito já numa época que ele já surfava uma onda excelente, né? Já presidente. E o legal é que o filme, pelo menos, ele para bem antes disso, né? Nem chega nas eleições, nem chega na parte política de fato. O filme para quando ele vira um grande líder sindical. Bom, mas o filme é isso. Eu acho que é legal essa parte, essa abordagem. Se você for ver a parte da infância, é uma coisa inacreditável. Vão até pensar que pesaram nas tintas de ser tão dramático, de ser tão dura a vida dele. Ele já é o sexto filho, se não me engano, da Lindu, da dona Lindu. Ainda tem uma sétima filha depois. Um pai alcoólatra, misógino, que traía a dona Lindu com uma mulher que era, se não me engano, até parente dela, se não me engano. Vazou lá do Pernambuco, lá de Garanhuns, deixou ela lá sozinha com os filhos, e depois eles têm esse reencontro, que é muito forte no filme, né? Acho até polêmico ali, o Milian Cortaz ali batendo numa criança, é bem impactante, assim, é bem dramático mesmo. E o filme, né, parece que é uma derrocada, parece que certamente vai dar tudo errado. A gente sabe que não, porque a gente já sabe de quem a gente está falando. Mas é algo legal de ver que é alguém que superou muitos problemas e que não vai ser numa primeira queda que ele vai cair. Cair e ficar, que eu digo, né? Achei, assim, acho que a abordagem é boa. Eu não gosto do ritmo do filme, acho o ritmo do filme muito ruim, muito entrecortado, e depois eles já começam a apelar para um romantismo ali que realmente, para mim, pelo menos, fica muito fake. Por mais que, óbvio, um amor é sempre um amor, né? É sempre romântico, não tem jeito, né? Que é o primeiro casamento com a Lourdes, Maria Lourdes, no caso, que é a Cléo Pires. E daí ela morre no parto do primeiro filho. Então, assim, são muitos problemas que o Lula passa até ele chegar nesse ápice. Que no filme, para mim, o ápice realmente é no momento das greves lá no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo já. Mas até chegar lá, na boa, se ele tivesse desistido e virado um guerrilheiro, um homem-bomba, eu juro que eu ia entender. Porque realmente é muito duro o que passa. Então, assim, é uma história de um brasileiro qualquer, como muitos outros brasileiros que saíram do Agreste nordestino, do sertão nordestino, ele é do Agreste, né, mas do sertão, que seja, de onde for, de Pernambuco, para vir para São Paulo para ganhar a vida, né? Ele, no caso, nem veio assim, né, porque ele veio como criança ainda. Ele veio junto com a mãe, numa fake news do irmão, né, o irmão falando...
pode vir, pode vir. Aí, o pai não sabia escrever, o irmão que sabia escrever escreveu a carta para a mãe. Não, pode vir, o pai está esperando. E o pai estava falando, nunca volte, nunca venha para cá, fique aí, não venha. Então, assim, a fake news já acompanha o Lula desde muito criancinha. É um filme ruim. O resumo é esse, é um filme ruim, mas de um personagem incrível. Agora é o momento. Agora eu, como diz o Fernando, frase do Fernando, eu vim para isso. Vim para ouvir a Mariá. Suas primeiras impressões sobre o filme, ou sobre o que Fernando disse, que Vitor disse. Então, e é isso. Eu, assim, também não acho que o filme é meio cansativo, né? A narrativa é um pouco, acho que um pouco arrastada, um pouco banal, assim, às vezes, a forma como apresenta os personagens, principalmente as parceiras ali, né, do Lula. Não sei se mais alguém achou estranho que a Cléo Pires foi Ela é filha, né, da mãe dele? Como assim? É bizarro. Eu confesso que eu assistindo hoje, eu fiquei pensando, fiquei incomodada, assim, me vi incomodada com isso, mas ok, eu acho que tem um erro aí de casting, mas de qualquer forma, eu acho assim que o filme vale, né, vale para a gente conhecer de uma forma assim um pouco didática, né, essa trajetória aí do Lula. É melodramático porque é impressionante, né? Assim, o que a vida reserva aí para essas pessoas, e são tantas, né? Que nem o Vitor disse, foram tantos milhares e milhares e milhares de brasileiros nessa condição, né? De fugir da extrema miséria, de fazer essa migração para São Paulo, aí tentar ganhar vida. E eu acho que a figura do Lula, e eu acho que esse filme mostra isso, mas eu acho que mais do que o filme, o que a gente conhece é o que nos faz ter essa certeza, é uma figura assim, de uma resiliência absurda, né? Ele não cansa de cair e não cansa de se levantar e tentar de novo. E eu acho que isso mostra uma força muito grande, né, desse homem, assim, e eu acho que essa resiliência o trouxe até aqui, e a gente poderia, depois ali ainda das greves, falar dezenas de momentos que todo mundo apostou que tinha acabado para o Lula, né? Que ele não ia ter mais vez, espaço, né? Ou nada mais para realizar, nada mais para fazer. Em relação aí ao filme, para mim, a gente estava até conversando um pouquinho aqui antes, o final é a parte mais interessante, porque eu gosto demais desse momento ali da história do país, que é o momento das greves gerais, é um momento, uma passagem aí, né? Final da década de 70. Não sei se vocês têm essa informação, eu aprendi essa informação quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado. O Brasil, em 78 e 79, foi o país com o maior número de greves do mundo inteiro. Nenhum outro lugar do mundo se registrou tanta greve geral quanto se registrou aqui no Brasil. E o Lula, né, junto com o sindicato, os trabalhadores do ABC, foi um dos grandes responsáveis mesmo, assim, ele era a grande liderança. E essas sequências de greves foram e estão marcadas na história. Hoje, assim, a gente consegue ter bastante clareza nisso, assim, como que foram importantíssimas, um dos diversos fatores que corroeram aí o poder da ditadura e que foram fundamentais no processo que, embora tenha sido lento, gradual, né, aí, mas foram importantíssimos nesse processo de redemocratização, né? Então, Lula, sem ser uma figura da intelectualidade da esquerda, né? Não era uma liderança de partido comunista,
ele não estava nesse meio no primeiro momento, não é o que o leva, né, para a luta política de forma alguma. Ele passa a ser aí um dos grandes nomes de resistência e um dos grandes personagens aí na luta contra a ditadura, a partir desse viés da mobilização, né, sindical, junto aí a centenas de milhares de trabalhadores. Então, isso é muito curioso, né? E depois, quando o PT é fundado, no início da década de 80, acho que a gente pode falar bastante de PT também hoje, é muito interessante, né, essa junção, porque é aí que se dá a junção, da luta de chão de fábrica com os intelectuais, né, com aí as ideologias comunistas, socialistas, enfim. Mas o Lula não vem dessa tradição, ele vem da fábrica, né, ele vem da mobilização, e é admirável, assim, eu acho que essa força, esse carisma, a capacidade de falar com seus pares, de despertar algo, né? Acho que essa também é uma outra pauta que a gente pode conversar, né? Como que essa figura, ela tem esse, não sei, né? Essa dimensão, assim, meio mística de despertar algo na gente. Se você pega e lê um discurso do Lula, jamais vai ser a mesma coisa de você ouvi-lo falar. Não vai, né? Não tem o mesmo efeito jamais. Você pode ler e falar, beleza, obviedades, né? Mas quando você está na presença ou escutando o discurso, você fala, meu Deus, essa é a coisa mais genial que alguém já disse, uau, eu aplaudo, né? E é isso, assim, ele tem... Te interrompendo, só para pegar essa coisa do orador, que é um mistério, né? A gente não sabe porque... Carisma é um mistério, né? Não se explica, né? E essa coisa da oratória, há muitas explicações, né? E uma vez que eu assisti uma aula de oratória, das que eu mais gostei, dentro das que eu vi, a abordagem era de que um bom orador consegue manifestar o seu espírito na fala. E aí ele comunica, né? E você falando isso, né, de que os discursos realmente coloca no papel, eles são simples, são obviedades ou assim, como é que eu vou dizer? Poderia estar na boca até de outras pessoas, de sindicatos, ou que estão na frente ou que estão nos palanques, a quem tem a oportunidade de estar num palanque. Mas quando o Lula fala, é uma coisa em que eu acho que tem essa manifestação do espírito, por isso que é tão especial, e eu acho que são nesses oradores que eu presto atenção. E aí, voltando, você vê muito esse tipo de orador no povo brasileiro, né? Aquela pessoa que é muito simples, mas que ela sabe, sei lá, ela tá aí no interior das Minas Gerais, ela sabe de ervas como ninguém, e você vai conseguir ouvi-la falar sobre aquele assunto um dia inteiro, e você vai dormir, no outro dia você quer continuar ouvindo aquela pessoa falar, porque tem o honoris causa, sabe? Tem o honoris causa. A pessoa, ela manifesta o espírito porque ela realmente não mente, né? Assim, ela é aquilo. E isso é uma coisa admirável no Lula e em alguns brasileiros como o Lula, brasileiras também. Mas eu te interrompi, você pode continuar falando que eu tô adorando. Eu não preparei nada para ficar falando, vocês têm que me interromper mesmo, hein, gente? Mas sobre isso, assim, eu concordo plenamente, porque uma coisa que a gente precisa entender, né, na política é que um bom político não é necessariamente aquele que tem o conhecimento técnico sobre
política ou sobre economia, né? Não é aquele que consegue, não sei, talvez melhor construir um discurso formal, né? Mas é aquele que consegue tocar corações, não tem jeito. E isso não é um demérito da política, pelo menos essa não é a minha perspectiva, assim. A política, ela pode ser vista de várias formas, né? Eu acho que em todas elas, inclusive, o Lula tem muito êxito, né? Se a gente for olhar a política como um jogo, uma luta, política como negociação, você tem lá o Lula, né? Sabe articular, sabe lutar, porque cai e levanta, né? Sabe ceder, né? Nossa, ele é mestre nesse processo assim de barganhas e negociações que a política precisa e demanda, né? Ao mesmo tempo, a política, ela é também, obviamente, esse espaço que existe entre nós, né? Hannah Arendt que fala muito isso, é o entre nós, política é o entre nós. Então, esse espaço entre nós que nós construímos através da palavra, das ações, ou seja, é a esfera pública, é o que é nosso, é de todos. E nesse sentido, eu acho que o Lula também tem muito êxito, porque ele entende esse compartilhamento de um poder, né, que não pode estar só nele, né, que só faz sentido se de alguma forma estiver compartilhado. No início da luta dos trabalhadores, né, mas depois tomando proporções maiores. Então, em todas essas dimensões, eu acho que ele tem muito êxito, muito tato. E aí, só como exemplo, né, a gente estava assistindo um debate com os amigos, uns desses aí que aconteceram, ou as entrevistas, não me lembro bem, e aí alguém veio falar, poxa, mas realmente ninguém fala com tanta segurança quanto o Ciro Gomes, né, assim, que tem tanto conhecimento de economia ali, né, enfim, ninguém consegue, mas ele falando, falta alguma coisa, não tá faltando algo ali no discurso dele. Eu falei, tá faltando tocar os corações das pessoas. E nisso, assim, ninguém tem tanto êxito quanto o Lula, né? Ele veio no dia seguinte, 2 dias depois do Ciro, e aí esse mesmo amigo me mandou mensagem, falei, entendi, entendi o que você estava falando, né? Então, eu acho que ele é um político nato. É um político, e isso, assim, no melhor e pior sentido da palavra, mas, assim, no melhor sentido da palavra também. É alguém que sabe falar, porque política também, e principalmente democracia, né, diz respeito àqueles que são afetados por ela, né? Então, assim, tem que saber falar para quem faz parte dessa esfera pública, tem que saber ouvir quem faz parte aí dessa vida coletiva. Política não é questão de conhecimento acumulado, pelo menos não de conhecimento teórico, né? Conhecimento prático. Saber, eu acho que assim, alguém que é um bom político é aquele que sabe, né, o que afeta a vida da sua própria comunidade ou daquelas que mais precisam, né? Daquelas que mais sofrem. Então, eu acho que nesse sentido é necessário uma sensibilidade, uma abertura para o próximo, né, que é fundamental. E eu acho que o Lula, de alguma forma, sabe, tem isso, né, em si. Sim. Acho que é um pouco isso. E, assim, eu queria pegar o gancho do tocar corações. Porque eu acho que é muito isso que os realizadores de um filme pretendem fazer, né? Tocar os corações. E eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do Rui Ricardo Dias, que pegou a missão, né, de interpretar o Lula. Então, Vitor e Fê, né, o trabalho do Rui toca os corações de vocês? Que Lula que ele percebeu ali e construiu para esse filme? É um trabalho... Porque eu acho que é o primeiro filme dele, inclusive, né?
Isso é muito comum em filmes biográficos, né? Acho que pelo fato de você pegar, às vezes, um ator muito conhecido, uma atriz muito conhecida, e ela já ter aquela persona no imaginário das pessoas, fica muito difícil ela encarnar, vamos dizer assim, ela compor uma personagem que é tão viva quanto ela, assim, né? E tão pública quanto ela. Então, o Rui Ricardo nos apresentou o seu Lula e foi apresentado para o mundo nesse filme. Então, Rui Ricardo Dias é o tema da vez. E aí, Fê? Quer Não, falar? deixa eu falar um pouquinho, daí você já emenda e já vai falando, porque falar depois da Maria é muito difícil, né? Falar muito bem é difícil. O Rui Ricardo, assim, achei ótima escolha, até pelo fato de ele ser um novato. É incrível como no filme ele vai aos poucos se tornando o Lula que a gente conhece. Ele não ficou caricato. Isso é importante, porque o Lula é um cara que é muito facilmente imitado, né? Poderia ser muito caricato, poderia ser ruim mesmo, poderia ficar falso. E o filme tem vários problemas, esse não é um. Esse não é um problema mesmo. Eu acho que é ótima a apresentação dele, e como realmente a hora que ele vai ganhando força, ele vai ganhando essa vontade, esse âmago que surge dentro dele de ser um líder, porque desde o começo ali ele é super reticente. Não, só quero trabalhar, só quero ganhar meu dinheirinho para fazer minha casa, para minha mulher. E daí, claro, ele entra muito mais de cabeça no sindicato depois que a Lourdes morre, né? A primeira esposa dele. Então, acho que ali é uma virada boa que tem, e depois da morte da Lindu também. E aí ele vai ganhando força, ele vai começando a falar já com aquela, já mais imponente, mais imposto no palanque, até que no palanque em algum momento ele também é desacreditado pelos próprios trabalhadores, quando ele vai preso ali depois. Eu acho que assim, ele ganha esse poder aos poucos do filme. Eu acho legal isso. Achei ótima a apresentação. Eu acho ruim pro próprio ator, né? Porque eu não lembro de mais nada que ele fez. Porque ele ficou muito caracterizado com isso. Diferente, sei lá, de um Tony Ramos quando fez Getúlio. Tony Ramos é o Tony Ramos, porra. Ele pode fazer qualquer coisa. O Rui Ricardo dificilmente ele conseguirá né, ficar longe dessa figura. Claro, tem toda uma caracterização, né? Tem todo o dedo perdido, foi muito bem feito, né? No filme fica super bem feito. Então, assim, é legal de ver a caracterização, mas eu acho que o Rui Ricardo acabou ficando mesmo sem outros papéis. É difícil para ele, eu acho. Eu acho que ele acabou fazendo uma outra novela. Eu não lembro de nada assim grandioso ou marcante. Também foi, depois de fazer um papel desse, é difícil fazer algo tão grande, mas ainda mais para um iniciante, né? Para um começo de carreira. Mas eu achei que pro filme ele cai super bem. É uma pena que o filme não é bom mesmo. E você, Fê? Cara, eu gosto do Ricardo, eu gosto do Rui, eu acho ele muito bom. Acho que ele transmite tudo o que precisa ali, ele realmente consegue encarnar bem o Lula. E eu acho que ele fez Impuros. Impuros eu acho que ele está muito bem também. Acho que é uma série brasileira. E saiu um pouco, porque Impuros ele é um policial, entendeu? E sai um pouco dessa linha do cara chão de fábrica ali, né? Que quer organizar os trabalhadores e tal. Eu acho que ele mandou bem, acho que fica um pouco marcado, não tem como não ficar, né? Até porque, sei lá, Tony Ramos pode fazer qualquer coisa que vai continuar sendo Tony Ramos, né? Ele já tem uma história e tal. O Rui é um cara mais recente e tal. Eu acho o Rui um ator competente, cara. Não é fácil você fazer o Lula e, sabe, transmitir uma ideia de convicção. Às vezes ali quando ele tá falando em cima dos palanques, parece que é o Lula mesmo, tá ligado? Tem a energia, né? Tem a forma de falar e tal. Tem todo um trabalho ali de construção de personagem importante que é mérito do ator em si, assim, tá ligado? Totalmente do ator. Acho que o Rui mandou muito bem. Acho que a semelhança física também ajuda muito, claro, né? É muito próximo, eles são muito parecidos, mas você conseguir encarnar
e pegar os trejeitos, que não são simples, né? O Lula tem os seus trejeitos, sua forma de falar, né? Hoje em dia ele sempre tem ou seja, ele explica as coisas muito bem e consegue transmitir pensamentos políticos, tipo, acadêmicos em frases populares. Isso é a grande sacada, eu acho, assim, né? Analisando a narrativa do Lula e tal, o vocabulário político do Lula. Então, eu acho que eu gosto, acho muito Você acha que esse filme comunica a maioria dos brasileiros? Eu acho que esse filme, Lê, no momento em que, a primeira vez que a gente assistiu, eu fiquei super convencido, mas era um outro momento histórico. Hoje em dia, a gente assistir o filme hoje em dia é um exercício muito importante também, porque, de certa forma, mostra uma história ali que vai, sei lá, né, até a década de 80, 90 e tal. Né, e a história continua. Lula assumiu o governo, ficou vários anos no governo, fez escola, colocou a Dilma, tá ligado? Teve toda a sua importância histórica e hoje está aí de novo. Tal. Acho que ver o filme hoje, com o mundo que nós vivemos hoje, é um exercício, no mínimo, interessante, sabe? Porque, fazendo uma crítica já para o momento atual que a gente está vivendo, aquele Lula chão de fábrica não está mais aqui. Eu não sei se vocês viram, hoje saiu uma notícia do Chomsky. O Chomsky falou o seguinte, o que ele falou? A artista sozinho não ganha eleição. O Partido dos Trabalhadores se distanciou do chão da fábrica. Óbvio, ululante, que isso é verdade, tá ligado? Não adianta um monte de artista apoiar que, mano, artista sozinho não faz verão, tá ligado? A classe artística é importante, mas na moral, mano, se o partido é dos trabalhadores, tem que ter chão de fábrica. E o PT se distanciou disso. Isso é sabido e consabido. Tem vários documentários, tem um documentário que os caras do PT mesmo falam isso, a gente se distanciou. Quando via os caras engravatados, a gente marcava reunião, e quando era a galera do MST, os nossos, a gente não falava. Tipo, a gente não trocava ideia. Não tinha o mesmo espaço no governo, tá ligado? Por mais que teve espaço. Então houve um desgaste. Então assistir o filme com os primas de hoje, com o prisma de hoje, é um bagulho mais difícil pra mim, tá? Tipo, eu tive alguma dificuldade de assistir hoje, porque eu falei, putz, cara, uma história tão legal que podia ter tido, não sei, né? Não sei como vai ser o fim ainda, o fim não tá aberto, mas, assim, é um exercício difícil para, pelo menos para mim. Não sei como vocês sentiram, assim, assistindo o filme com os olhos de hoje. Quando eu assisti a primeira vez, falei, que da hora, mano, era necessário fazer a história do cara. Porque é um mano que é extremamente relevante para a história do Brasil moderno. Ninguém tinha escrito muita coisa sobre ele, ele próprio não escreveu autobiografia, tá ligado? E aí, tipo, fazer um filme sobre esse cara é importante, é estratégico, tá ligado? Sempre achei isso. E quando eu vi o filme do Fábio Barreto a primeira vez, eu falei, pô, massa, mano, eu não sabia, aquela cena do cortar o dedo é dramática pra caralho, pesada. Cara. Fábio, vocês estão falando do filme, mas Fábio Barreto é um dos grandes diretores brasileiros. Né? Nacionais, sim. Pelo menos de bastante visibilidade. Sim, sim, faz coisa bastante popular e tal. E aí tem isso, né, cara, como essa história tá se desenrolando ainda, né, acho que tá em aberto. Precisamos ver aí. Eu creio que, não sei quanto a vocês, eu acho que o Lula não é mais o cara da década de 80. Ele não sei, eu acho. Nos debates eu tô sentindo ele muito travado. Mas isso também é muito legal, Fê. É muito legal fazer homenagens a pessoas vivas e contar a história das pessoas em vida. Isso é Porque importante. Essa história, assim, sabe? A série não acaba. Se for uma série, vai ter outras temporadas. Não, tomara. Novos personagens, né? Tomara Novas reviravoltas. Tomara que tenha o Filho do Brasil 2. A volta, ou tá ligado? O retorno, alguma coisa assim. O retorno. História tem, viu? História tem pra fazer, entendeu? Mas eu posso defender aqui como lulista eu acho assim, eu concordo com várias coisas que o Fernando falou. Eu acho que tem alguns pontos que dá para a gente tirar, começando desse final, né? Assim, como que a figura Lula ela se transforma, né?
como que o político, como que o sindicalista, primeiro, né, como que o trabalhador ali que está na luta da vida se transforma num protagonista da luta sindical, né? Essa transformação, inclusive do Luiz Inácio em Lula, né? Eu achei bem legal, assim, na atuação do ator, achei bem interessante como que aos poucos a gente vai percebendo ali, olha, é o Lula, né? Você vai vendo essa construção, achei o máximo. Mas eu acho que é isso, assim. Então, você tem ali a transformação nessa liderança sindical. A partir daí, o Lula ele vai se transformar na liderança de um partido, né, no líder de um partido político importante no país ao longo da década de 80. Ele vai se transformar nessa figura, acho que 89 coroa isso, né? Eu acho que é um momento assim que, pô, ali a gente tem o Lula político disputando, chegando no segundo turno das primeiras eleições presidenciais, né, depois do fim da ditadura. Então, a partir dali, não é mais o Lula sindicalista, não, já é o Lula do PT, é o Lula do PT. Ao longo da década de 90, né, essa tentativa, então, a resiliência, né, de tentar chegar, então, às instâncias institucionais decisórias, porque eu acho que aí essa transformação é fundamental. E aí entra meu lado pragmático de cientista política aqui, porque a militância, o chão de fábrica é fundamental, e a gente precisa, é o que alimenta, é o que traz ali, né, o impulso, a legitimidade, é para isso que a política precisa ser feita, né, pelo menos a política que a gente acredita, e que eu acho que é de onde o Lula vem. Mas essa transformação, né, do sindicalista, do chão de fábrica, para, primeiro, a figura de liderança de partido, para chegar ali às instâncias decisórias, eu acho fundamental, que aí é o Lulinha, paz e amor, né? Que houve essa transformação aí no final da década de 90. Agora é a hora de ganhar as eleições, né? O FHC está terminando o mandato, a gente não consegue fazer as transformações que o país quer do chão da fábrica. A gente precisa ter acesso ali ao processo de tomada de decisão, ao orçamento, né? Aos ministérios, para que se promova as políticas públicas. Então, eu acho fundamental essas mutações, né? É muito importante. Então, teve essa mudança também do líder do PT para o presidente do país, né? E isso demanda vamos dizer assim, uma amenizada naquela figura de Lula. Se a gente for comparar o Lula sindicalista com o Lula presidente, não dá, não, é impossível num país como o nosso, extremamente conservador, né, dominado aí pelas elites econômicas, né, de forma implacável, a gente não ter uma figura conciliadora. Então, nesse sentido, quando o Lula se torna o presidente, ele realmente não pode mais ser o Lula sindicalista. E ao longo do processo aí, né, do exercício da presidência, tem outras mutações, algumas para pior, né? Porque aí é conciliação demais, é ceder demais, é perder demais, uma série de referências. Centrão demais. Exatamente. Então, são transformações diversas que a gente assiste na trajetória, precisa de um Lula 2 aí para nós, porque eu acho que o filme mostra essa primeira parte, né? Mas essas outras transformações, eu acho que elas são interessantes, são contraditórias em algum sentido, mas ao mesmo tempo são muito coerentes para a posição, né? Para onde ele chegou, porque a própria posição de poder, ela impõe também aí uma série de paradoxos que às vezes as pessoas vão lidar de forma adequada, às vezes não, e eu acho que a gente tem muitas críticas nesse sentido mesmo. E aí a gente dá um salto para hoje, se a gente pegar Lula, quando deixa a presidência com aquela aprovação
que ele tem. E aí ele faz a sucessora. A partir daí começa um novo processo de luta, declínio, em que muitos apostaram. Agora o Lula acabou, né? E aí mais um enredo e roteiro aí fantástico para filme, né? Porque aí ele é bombardeado na grande mídia cotidianamente, aí temos a criação da Lava Jato, a prisão do Lula, aquele dia, né? Eu tive amigos que estavam lá, que filmaram em tempo real, né? Essa despedida dele, e um monte de gente, pô, por que ele não fugiu? Como assim? Como que ele aceita essas imposições institucionais todas? Ele vai ali como um cordeirinho, né? Se entrega, fica preso, espera, né? E sai triunfante para agora um novo processo eleitoral diferente de tudo que já foi vivido, que ele realmente precisa se transformar novamente. Agora, uma figura que não tem aquela energia, como vocês falaram, não tem mais a mesma energia, não tem mais aquela força, parece enfraquecido, porque a idade chega mesmo, né? E porque essa trajetória deve ser extremamente exaustiva, acredito eu, né? Ele é um senhor de 76 anos, então não dá para esperar, né? Aquele mesmo vigor, mas ao mesmo tempo cumprindo um papel assim, no momento que a gente vive na história do país, um papel fundamental, porque é a única liderança hoje que consegue fazer frente para a extrema-direita, né? Essa coisa pavorosa que a gente viu chegar e tomar o país. Então ele precisa reinventar junto com o seu partido um outro discurso, uma outra forma de fazer política, de se colocar perante o público, e a gente está vendo aí, né, talvez agora um novo momento de conciliação. Fernando Henrique hoje, né, fez lá o post, né, o discurso ali nas mídias sociais de apoio ao Lula, mas talvez uma conciliação em nome aí de uma defesa do Estado democrático de direito. Claro que a gente queria muito mais, né? A gente queria um Estado democrático para os trabalhadores, né? A gente queria muito mais, um aprofundamento aí de transformações estruturais de base, mas o momento é outro, né? Agora, assim, o momento é muito sério de defesa aí da democracia perante um mal que muitos de nós achou que não fosse de novo ser um problema na história do mundo, e chega no nosso país com uma força muito grande, né? Então, assim, falei demais, mas eu acho que é porque esse processo de transformação da figura é muito interessante, os vários momentos, e é como se, assim, a história chamasse e o Lula responde, né? Às vezes de uma forma que nos deixa satisfeito, às vezes não, mas ele responde, né? Eu acho que é de tirar o chapéu esse ânimo de ser um protagonista dessa história política, né, nacional, e de se adaptar de alguma forma aos momentos diversos e complexos, né, que a gente passa enquanto nação. Sim, é uma palavra que o pessoal gosta muito de falar, né? De resiliência. A gente tem uma pessoa absolutamente resiliente e que está aí, né? E que talvez tenha desejado muito formar sucessores e sucessoras. Isso também é um debate, né? Se ele conseguiu, né? Se há lideranças que não vão ser iguais ao Lula, porque ninguém é igual, mas que conseguem levar pessoas com ele, né? Que tem esse aspecto de locomotiva emocional, né? De que carrega, né? De que envolve, né? O Lula ele é envolvente. E queria saber que mais sobre o filme. Sobre o filme,
Fala, Vitor, você abriu o microfone, você quer falar Só para alguma falar coisa? que o Fábio Barreto ele acabou sofrendo um acidente de carro pouco antes até do lançamento do filme. Ele ficou 10 anos, né, acamado e acabou falecendo em 2019. Ele é filho do Barretão, né, um dos maiores produtores do cinema nacional. E só para arrematar que você falou do Fábio Barreto, é importante falar que ele já também não está entre nós e ele acabou nem vendo o filme estreado, assim. Ele sofreu um acidente, acho que foi em novembro, e o filme foi em janeiro de 2010 que foi lançado. Então ele nem chegou a ver o. Nem foi sucesso de, né? O filme nem foi um sucesso de bilheteria. Foi um dos filmes mais caros já feitos na história do Brasil, na época até. Legal falar que o filme não teve incentivo governamental, até para evitar qualquer tipo de polêmica, né? Que sempre se coloca sobre a cultura, né, no país, de lei. O pessoal nem sabe, né? De lei Rouanet. Tudo é lei Rouanet, da galera. Os boçais. É só isso que eu queria falar. Eu achei legal só falar o contraponto do. Contraponto não, o complemento do que a Maria e o Fê falaram da mudança. Legal ver no filme Entre Atos, do documentário Ih, esqueci o nome dele, cara. João Moreira Salles. Moreira Salles. Que mostra o primeiro para o segundo turno da primeira eleição dele, né? É muito legal ver como aquele Lula já não tem nada a ver com o Lula do filme. Nada. Ali ele estava já de terninho, fumando o seu habaneiro, tomando o seu iscão, 12 anos. Então, já é um outro Lula, até nos costumes, até no jeito de falar, com as companhias, que depois muitos foram presos, muitos acabou caindo também. A gente vê o Gusquem ali, a gente vê o Palocci, a gente vê muitos, né, o Eduardo, que é o advogado, o Suplicy está sempre lá, quase nunca com protagonismo merecido, mas só uma pontuação, porque o Suplicy é um homem que merece essa menção. Mas é legal de ver que é um baita documentário e putz, é muito parecido com o que está acontecendo agora, porque era a expectativa de ganhar no primeiro turno. Certamente rolou uma frustração e no documentário mostra aquilo. O documentário estava previsto só para o segundo turno. Só que como as pesquisas já estavam mostrando uma possibilidade de, quem sabe, talvez ganhar no primeiro turno, o documentarista falou, pô, deixa eu começar antes, né? Posso entrar, posso começar a filmar, tal. Então, várias cenas eles não deixam ele filmar, porque realmente são, né, conchavos ali que estão rolando, e não seria bom para estar na tela. Mas é legal de ver o documentário. Esse documentário também é muito legal ver hoje, porque é um outro Lula também, cara. Um outro Lula de hoje já também. A energia que ele tinha ali já era muito. Ele tinha um brilho nos olhos, ele tinha um brilho de vigor, de vencer, de mudar o país, de fazer um país dar certo, com boas ideias, já com várias conciliações, né, com os empresários. Então ele já não estava ali no chão da fábrica. Isso é fato. E é também importante falar que, infelizmente, já não tem mais chão de fábrica, né? E cada vez menos vai ter chão de fábrica. Então, ele vai precisar realmente, né, mudar o discurso dele. Ele não vai poder mais ser aquele cara do estádio. Ele vai ser o cara do palanque, ele vai ser o cara de ir fazer conchavos com quem dá emprego para as pessoas. Mas ele também não pode esquecer, daí o Lê falou de criar novas lideranças. A única que eu consigo ver assim com muita potência é o Boulos, que não é do Partido dos Trabalhadores, mas que tem essa capilaridade de estar com o povo da classe baixa, média baixa, digamos assim. Só que o Brasil virou essa loucura, né? É um nós contra eles que foi também muito explorado pelo próprio Lula. Não dá para também tirar, não fazer essa meia-culpa. Importante o apoio do Fernando Henrique aqui, porque o Fernando Henrique era o demônio na época. E hoje a gente vê que não era tão ruim assim, né? Chegou, parece que o anticristo mesmo aí. Não Mas que o Lula seja o Cristo, né? é um pouco isso. Quando eu fiz a pergunta pro Fernando, assim, se o filme comunica as pessoas do Brasil, eu tinha segundas intenções com a pergunta. Porque, assim, é uma coisa que eu gostaria de resvalar, assim, no entendimento de por que
a narrativa de Lula, o filho do Brasil, ou a narrativa da vida do Lula pós filho do Brasil, esse Lula que ele se tornou na presidência, não cria identificação com tantas brasileiras e brasileiros a ponto de eles irem totalmente para o lado contrário. Saca? Porque eu vejo o Brasil ali. Você pode falar das qualidades do filme N, mas eu vejo o Brasil ali. O Vitor, quando começou a falar, e ele falou assim que a história da infância do Lula é absurda. E é absurda, né? Bem-vindo ao nosso país. É esse continente Brasil que a gente vive. Sabe? É a história de uma geração atrás. E essa outra está enfrentando outros problemas tão grandes ou tão, sei lá, que a fome é uma coisa também muito feia. Eu lembro que meu pai sempre repreendia a gente quando a gente falava assim que estava com fome. Ele falava assim, não, meu filho, você está com vontade de comer, porque a fome é uma coisa muito feia. Ficava bravo. Mas isso, sabe, essa questão de o que mais o Lula precisa provar, gente? Para que a pessoa vá lá e coloque o 13 na urna? O que mais esse homem precisa provar, gente? Fala, Fernando. O que precisa, Fernando? Fernando é o crítico. A Maria depois vai abraçar o Lula e vai falar o porquê, mas eu quero ver o Fernando jogar pedra agora. Bom, e na contrapartida, o outro lado não precisa provar nada, não precisa justificar de nada. E tem essa multidão de seguidores, para não chamar, para ser gado, simpático no debate. Vai. Leandrinho Paz e Amor, conciliador. Paz e amor e fúria. Mas não é a vida feita de som e vai, Fernando, joga a pedra. Fernando, Maria, o Vitor também jogou a bola para vocês. Eu não sei, tipo assim, eu tenho a sensação que tempos bons que nós vivemos no primeiro e segundo governo do Lula, saca? Que tempos legais, assim, até 2008 ali, quando veio a crise dos bancos, do Lehman Brothers e tal. Acho que a merda toda no nosso momento atual começou ali. E dali foi, mano, água abaixo, por água abaixo. A extrema-direita voltou no mundo, não foi só no Brasil, sacou? O Bolsonaro é o reflexo de uma certa sensação coletiva universal. Nova ordem mundial, né? Saca? Isso, tipo, ele é a expressão disso, né, cara? E agora a gente tá aqui. Houve todo um complô, né, que foi, tipo assim, não precisamos nem falar nisso, mas no Jornal da Globo tinha 1h30, era 50 minutos com aqueles canos da Petrobras saindo dólares, tá ligado? Ninguém resiste àquilo. Ninguém resiste àquilo. Não existe pessoa que consiga resistir àquilo martelando na cabeça das pessoas todos os dias, sabe, em horário nacional. Isso é impossível de segurar. E a situação da vida real também piorando, né, Fê? E a situação da vida real... Não é só o visual, né? Isso. E aí você tinha o governo da Dilma, que estava em 2013, se eu não me engano, teve os atos e tal, do MPL, e ali eu fui nesses atos, eu lembro de, tipo assim, o diagnóstico de quem estava no governo era que, tipo, isso é uma classe média que não tá satisfeita, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, mano, não era isso, tá ligado? Vai se fuder, tá ligado? O busão tava caro pra caralho, é sempre cheio, não era isso. Os caras não entenderam também. E quando eles não entendem, ele tende a falar que é um setor da sociedade que não quer, tipo assim, o resto tá tudo bom. Não era isso também. Houve erro de diagnóstico dos caras que os caras até hoje não comentam, tá ligado? Eu acho que a pecha da corrupção pegou na esquerda, tá ligado? Tipo, infelizmente pegou. É preciso tempo. Na história, às vezes o tempo é fundamental para que as coisas apareçam. E, tipo assim, quando o governo
atual deixar de ser governo, algumas coisas vão aparecer, eu não tenho dúvida disso, sacou? Mas eu acho que tipo, a gente está num momento histórico que alguns fatores me incomodam muito. O lance que você falou, Lê, de não criação de lideranças, saca? Para continuar essa toada, é importante. Eu acho que isso não se deu tanto no PT e nem no PSDB. Veja, o FRHC acabou, o PSDB acabou, foi necessário que o João Dória viesse para bagunçar um pouco o PSDB e depois saiu fora e desmontou o partido. Falando de partido, não de pessoas, tá ligado? Que eu acho que é menos importante a pessoa, mais o partido. Porque é o partido que encampa as necessidades sociais de uma coletividade, saca? Então, eu acho que, tipo assim, lá e cá não tem mais nada, mano. Não tem mais nada. Não tem. Olha essas eleições. Entraram 100 caras do PL. O Rio de Janeiro escolheu 3 caras do PL. 3 senadores do Rio de Janeiro são os 3 do PL, né? Sacou? Não bastava ser do PSDB. Tem que ser mais radical ainda. Sacou? O Bolsonaro surge como uma expressão que vai à direita do espectro da direita. Sacou? E as pessoas começam a bancar essa ideia. Eu não sei. Eu acho que a concessão é do jogo político. Acho que é do presidencialismo de coalizão que a gente vive no Brasil. Acho que essas trocas é da negociação política. Né? Política é fazer isso. É conseguir dialogar e trocar e conceder em pontos para conseguir outros. Acho que isso é normal. Acho que tem os limites. Tá ligado? O Lula, lembra da Carta ao Povo Brasileiro, 2002. Essa carta é extremamente importante. Que basicamente é falando ao mercado, olha, se a gente vai assumir, mas vai ficar tudo tranquilo. Não só ficou tranquilo que os banqueiros mais ganharam dinheiro foi no governo do PT. Isso é muito esquisito. Isso é muito... Eu trabalho em banco, sacou? Isso é muito estranho, saca? Tipo, isso às vezes não fecha na minha ideia. Isso porque hoje em dia os banqueiros querem saber do PT. Quer dizer, o capital sempre se vale das pessoas e depois joga fora. Tá ligado? Então, acho que vários elementos, assim, né? Tipo, o lance de falta de liderança, as contradições do partido, saca? As dificuldades das conjunturas. Não foi um momento fácil. Depois de 2008 para cá, não foi um momento fácil. E tem uma coisa que você vê na boca de muita gente, que é o povo não tem memória. Claro que eu não sei se dá para concordar com essa frase, nem quero que ninguém concorde, porque ela é muito simples, né? Mas eu às vezes, assim, nessa minha jornada de vira-voto, eu tenho que lembrar de uma pessoa que ela só entrou na faculdade por causa do ProUni, sabe? É tão louco, e eu falo assim, cara, você vai votar primeiro turno, né? Você vai votar no Ciro, no Bolsonaro, né? Mas onde você estudou? Ah, tá. Estudei. Como é que você entrou na faculdade? Né? Seu pai entrou na faculdade? Sabe? E são coisas muito simples. A gente está falando de vida real, recente. Me choca muito as pessoas não olharem para a sua própria história. Porque, assim, se elas não olham para a sua própria história e não se reconhecem numa história de um Lula, como é que elas vão se reconhecer na grande história? Que lugar que essas pessoas têm, assim? E que ponto de vista que elas vão ter na hora de tomar uma decisão de votar no senador Y, X ou Z, né? A gente continua numa espécie de, sei lá, o voto de cabresto voltou. As pessoas falam, eu vou votar porque o fulano falou, né? O fulano meu pastor falou. É um líder qualquer um da comunidade X, né? Eu sou pastor, Vitor, você não sabia? Eu sou seu seguidor. Em quem você vai votar? Porque eu voto igual.
O Leandro é nosso mentor intelectual, Maria. Segundo turno, Haddad 13, Lula 13. Fechado. Eu vou mandar para você uma colinha no Santinho. WhatsApp, tá bom? Valeu. Eu quero que a Maria agora fale, porque agora ela vai jogar na nossa cara. Agora. Mas eu não quero ficar marcada aí como a defensora ingênua do Lula e do PT, não. Mas, assim, na verdade, a minha visão é a seguinte: dentre esses inúmeros fatores que o Fernando falou, assim, né, do porquê que não há essa identificação, né, que o Leandro questiona, pô, era para ser muito maior, né? Olha o que já foi feito, olha a história do cara e tal. Eu acho, assim, que para mim, eu estava até conversando com os amigos esses dias, que eu acho que a esquerda ficou absolutamente desesperada, né, no domingo para segunda, e todos nós ficamos com aquele mal-estar, eu fiquei com mal-estar também, muito grande. Mas, assim, conversando com os amigos depois, a minha reflexão é a seguinte: num país como o Brasil, eu acho que a condição mais determinante do porquê que o Lula não tem essa identificação como, né, imaginaria-se que pudesse ter, é uma questão muito fundante estrutural. Para mim, o fenômeno é ter existido um Lula, assim, na verdade, o fenômeno é a gente conseguir ter no século XXI, durante aí 12 anos, governos de centro-esquerda, vamos dizer assim, porque o Brasil, ele é um país que foi, primeiro, colônia, então, assim, em toda a sua história, é a história das elites dominando, né, mesmo. Brasil colônia, escravocrata, isso tem que concordar lá com o Joaquim Nabuco, é a maior marca e que vai permanecer sendo durante muito tempo na história do nosso país. Então, assim, a gente foi forjados nessas condições, né? Não estou aqui defendendo um determinismo histórico, mas mais uma sociologia de pensar que essas questões deixam marcas estruturais mesmo nas nossas instituições, na nossa cultura, que são muito difíceis de serem superadas, assim. E aí a gente tem os coronéis, os generais, né? É sempre uma casta política, uma casta no poder, que também está ali sempre no domínio do capital, né? Então confunde-se, né? Os donos do poder são os donos do capital, e enquanto isso a população extremamente calada, silenciada, invisibilizada. Então a nossa estrutura política é uma estrutura que cala o povo, que ignora, que exclui, que mata, né, que sempre matou as minorias, sempre matou os pobres, né, os pretos, sempre matou as mulheres, e que mata outros grupos também, e que vem calando e impedindo essas pessoas de serem partes, né, de serem partes dessa comunidade política que a gente né, tenta compartilhar. Então, assim, eu acho que o fenômeno é existir um Lula, o fenômeno é ele ter conseguido, com uma astúcia política muito grande, chegar às esferas decisórias e permanecer nessas esferas decisórias. Eu acho que era inevitável, quando a gente para pensar na estrutura política e econômica, que houvesse esse ataque, a tentativa de destruição mesmo do Lula, do PT, nos anos posteriores aí ao que ele ocupou o poder, né? E aí eu acho quase um milagre o que aconteceu. Aí, pensando do ponto otimista, assim, o PT se reergueu, assim, não talvez do jeito que a gente gostaria. Se você parar para pensar hoje, PT com PSOL são os únicos que contêm a extrema-direita dentro das instâncias decisórias ali, não estou falando de movimentos sociais, né, que são extremamente importantes, mas em termos de partido, são os que estão contendo, né? Houve um aumento aí, inclusive, da bancada do PT e do PSOL
na Câmara dos Deputados. Eu acho que quem perdeu mesmo, eu acho que aí o grande prejuízo para todos nós é a dissolução da direita liberal, acabou, né? Esses adversários que estão deixando saudades, né? Assim, porque houve um derretimento. Então, hoje, o que se tem no Brasil é a extrema-direita fincando mesmo raízes com a resistência, né, de uma centro-esquerda. Então, eu acho que é muito difícil para a esquerda, muito difícil para as camadas populares conseguirem, de fato, se implementarem como parte das instâncias políticas decisórias nesse país. É muito difícil. Qualquer lugar do mundo, Walter Benjamin já dizia que existe uma melancolia de esquerda, porque é sempre nadar contra o sistema, nadar contra a corrente. No Brasil, então, né, na América Latina como um todo, é muito mais difícil, né? E eu acho que aos trancos e barrancos houve sim nos últimos 4 anos uma retomada. Peraí, precisamos, enquanto partido, sermos mais inteligentes. Acho que foi uma campanha mais inteligente, que soube dialogar melhor, entendeu com muito pragmatismo algumas decisões que precisavam ser tomadas. Acho que atuou melhor nas mídias sociais também, sabe? Então, assim, óbvio que eu gostaria de um outro contexto, de um outro partido, com outros discursos e outras possibilidades e horizontes de ação, mas o que a gente tem agora é um contexto tão sombrio, tão cabuloso, assim, de bizarro, e que a gente sabe que onde a gente pode chegar é muito mais embaixo. É muito mais embaixo, né? Hoje a nossa Constituição faz 34 anos, e eu acho que ela nunca esteve tanto em risco como ela está agora. Não que ela seja perfeita, mas é aquela coisa básica, né? Mínima do Estado democrático de direito. Então, assim, eu acho que agora, de verdade, eu nunca vivi na minha vida um momento político tão grave quanto esse, tão importante. Eu não consigo nem me imaginar no dia 30 de outubro como que eu estarei, né? Porque agora eu não acredito mais nas pesquisas, como eu disse, agora eu sou negacionista, eu vou na fé. Diga, Fernando. Isso é muito louco também, porque, tipo assim, já não tem mais racionalidade no debate político, tá ligado? Ao ponto de você não conseguir prever, do ponto de vista de uma pesquisa política que sempre indicou alguns caminhos. Refletia. Tá ligado? Refletia uma realidade. E é como se a ciência não tivesse mais importância, saca? O fenômeno do bolsonarismo é muito forte por causa disso, porque ele exclui a racionalidade do debate político, e acho que isso é muito, muito assustador. Tem algumas coisas que eu deixei de falar e queria retomar, que é tipo assim, o lance das lideranças políticas, do surgimento de outras lideranças. Tinha a Marina Silva, em algum momento da história. A Marina Silva começou a desaparecer no debate com a Dilma, em algum desses turnos aí, que a Dilma jogou uma bomba na Marina Silva, ela nunca mais levantou a cabeça. Não era necessário fazer aquilo. Sacou? Eu lembro que antes, um pouco mais atrás, tinha algumas coisas, tipo, uns xingamentos besta. Naquela época eu já achava besta. Hoje em dia eu acho mais besta ainda, que era tipo assim, alguma coisa do Zé Serra, tipo, o Zé Serra ser um fascista, alguma coisa assim. Essa ideia do fascismo. Vampiro. A ideia dos 51 milhões de pessoas serem fascistas, tipo, a Márcia Tiburi postou isso no Instagram dela. Eu falei, mano, não entendeu absolutamente nada. Se a gente tivesse 3 mil fascistas organizados, mano, isso aqui virava a Itália do século, da década de 20, sabe? Benito Mussolini não precisou de mais pessoas do que isso, sacou? Imagina 51 milhões de fascistas. Não é assim que você dialoga com as pessoas, você quer que elas votem em você, mano. Tem alguma coisa errada na esquerda, de tipo assim, implodir o outro lado e depois falar, meu, que saudade dessa direita liberal, tá ligado? Tipo assim, o debate também não era civilizado do nosso lado. Agora a gente não consegue, agora a gente é o civilizado e o outro lado não é nada civilizado.
Porque quando se começa nas eleições, seu prisioneiro, seu filho da puta, que não sei o quê. Mano, como é que você vai debater com um cara desse? Entendeu? Em alguma medida, não sei. O padre Kelman. Saca isso, entende? É difícil, velho. Mas seria um exercício, sabe? Eu acho que daria uma tese, porque é muito trabalho, uma tese de mestrado e doutorado. Desde a abertura política, que a gente tem os debates na televisão, às coisas que foram ditas nesses programas. Eu lembro que quando a Marília Gabriela se aposentou, que ela foi uma das primeiras hosts, já nem sei mais a palavra em português, mas ela foi uma das mediadoras, apresentadoras, e ela assim, se via mulher dentro de uma sala que tinha Maluf, Orestes Quércia, Sarney, sabe? E não tinha essa coisa de candidato 1 minuto. E ela ali no meio, chamando o intervalo, assim, a Marília Gabriela, gente, chamando o intervalo assim. Foda. Seria um exercício muito interessante assistir essas coisas. A gente vê que o que fura a bolha hoje da extrema-direita é a maçonaria, é o Bolsonaro satanista, e isso fura, né, a bolha. No mais, argumentos racionais, né, não pega, não adianta. Então, isso é óbvio que é assustador, e essa é a nova realidade política, né? E tem um porém importante aí, que é o seguinte, a gente está falando de debate eleitoral em TV, mas a TV representa muito pouco do espectro político hoje em dia. Tipo, hoje em dia é TikTok, mano. Sacou? A porra do Bolsonaro não vai na TV falar alguma coisa, ele faz uma live, velho. Na verdade, ele ganhou as eleições... Vê o deputado mais votado do país lá no estado da Mariá? Gente, sabe? Eu nem sei, eu ainda não tenho essa informação. Eu acho que ele foi meu aluno. Vocês acreditam nisso? Eu não tenho certeza, eu ainda estou para confirmar essa informação. Tinha que ter pego a palmada e dado nele, Mariá. Vamos voltar. Olha, gente, mas enfim, me senti um fracasso como professora, mas enfim, né, a gente não consegue, né, também tocar os corações de todos, como Lula também não consegue, né, mas é desesperador, Mesmo a mídia já não consegue ter... Antes a mídia tinha algum poder, e tipo, hoje em dia a mídia, o que é a mídia, tá ligado? Você para pra pensar, velho, os debates se dão vídeos de 30 segundos no Kawaii, no TikTok, no Instagram, brother, é live, é internet, e a esquerda não soube usar essas redes sociais a seu favor, a direita, pra caralho, tá ligado? A gente, mano, eu não sei vocês, mas eu já recebi coisas absurdas da minha família, assim. Mano, quando a Marielle morreu, é um jogo diferente, Fê. Então, mas assim... Não tem como você jogar com a mentira. A mentira é mentira. Eu sei. E se as pessoas quiserem acreditar na mentira, sabe? Que são das mais absurdas, porque assim... Mas acho que esse é um problema, Leo. O que é a verdade, o que é a mentira hoje? Depende da narrativa que você quer ver. É muito complexo isso, cara. Não depende, Vitor. A verdade é verdade. Algumas coisas não. Claro que algumas coisas não. Algumas coisas eu concordo que não. Mas não uma boa parte depende da análise individual. Mas são uns absurdos, assim. O Lula vai fechar as igrejas evangélicas. Sim, é boçal. Nesse nível. Mas olha só, não é nada mentira elaborada. Mas o PT já usou o argumento de que se o PSDB chegasse ao poder, ia acabar com o Bolsa Família. Tipo, porra, do PSDB que criou o caralho do Bolsa Família, tá ligado, velho? Tipo, esse argumento já tá sendo utilizado. Tipo assim, eu sou de esquerda, mas eu sou muito crítico escola, gente, calma. Então, mas assim, eu sou muito crítico, porque assim, esses argumentos não são novos. Sim, você tem toda a razão. Tá, isso é foda, mano. A gente vacilou pra caralho no rolê. A gente da esquerda vacilou pra caralho. Tipo assim, não precisava ter jogado aquela bomba na Marina, não precisava ter fudido o Ciro em várias ocasiões. Ainda vão tirar a sarra do Ciro porque o cara foi pra Paris. Ah, não vai pra Paris. E aí toda a esquerda realmente... O PT é hegemônico, tá ligado? Você só é de esquerda se você estiver dentro do PT, sacou? Se você tá um pouco fora, é outro lado. Hoje saiu lá que o Michel Temer apoiou o Bolsonaro. Ah, vai lá, mais uma vez traidor, sempre traidor. Tudo bem, ele a gente sabe. Mas, tipo, mano,
ou não tá aqui ou tá lá. Tipo assim, o nós e eles já, mano, é uma cota que tem isso, sacou? Não é nova essa estratégia. Que pode ter de fake news, tipo, não é novo, edição de vídeo não é novo, sacou? Isso já estava ali. O ovo da serpente já estava lá atrás, tá ligado? Agora a gente vai ter que lidar com isso. Eu não concorde que é da mesma natureza, né? Assim, eu acho que um nós e eles faz parte da política, Sim. faz parte. Acho que tiveram decisões muito erradas mesmo. Essa da Marina, assim, foi deprimente, lamentável, porque olha a figura digna, né? Assim, como que ela entrou nessa campanha de agora com o coração aberto, assim, uma figura admirável nesse sentido, entendendo a gravidade do momento, mas foi um erro grotesco mesmo, foram vários erros grotescos. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é necessário que a gente entenda que precisamos nos reinventar nesse momento como esquerda, né? E eu acho que é um momento, talvez, da gente aceitar, inclusive, essas alianças, né, trazer para nós a direita liberal, nesse momento que quase não existe mais no país, em termos de partidos e de ação e de atuação mesmo na política institucional, mas é a hora da gente resgatar e acatar e acolher figuras como a Tebet mesmo, sabe? E o apoio do Fernando Henrique, e se o Ciro Gomes quiser, por favor, venha, sabe? Já está. Porque, né, é um momento muito sério, e eu não acho que se Lula vencer, a gente vai ter uma reedição de 2003, sabe? Assim, não vai. Vai ser um momento, assim, para tentar conter danos só. A gente pode esperar que não vai ser um governo, sabe, para o povo, com grandes avanços sociais, porque vai ser um momento de contenção de crises políticas, democráticas, sociais, assim, que a gente está vivendo. E a gente vai precisar ser muito realista em relação a isso, colocar nossas expectativas muito adequadas ao momento, porque não vem nada que a gente gostaria que fosse, né? Então, é uma fala que é pessimista, mas, ao mesmo tempo, eu acho que temos aí a possibilidade de, ao retomar as instâncias decisórias, com a máquina pública, né, aí de alguma forma, da elaboração de políticas públicas, das decisões orçamentárias, é uma oportunidade, assim, talvez das mais valiosas da nossa história política desde a redemocratização, né? A gente precisa desse momento, a gente precisa ocupar esses espaços, e ocupar esses espaços junto com atores políticos que talvez a esquerda nunca achou que pudesse, de fato, andar tão próximo e tão dependente deles. A gente vai precisar desse agrupamento para essa contenção, para essa resistência, que é mais do que necessária no momento que a gente está vivendo, né? Acho a militância pode ter um discurso, né, que puxa, é importantíssimo que hoje a gente tenha movimentos sociais, né, o MST e todos os movimentos identitários, enfim, todos esses movimentos, eles precisam puxar mesmo na base os discursos, as demandas, mas do ponto de vista das instâncias políticas decisórias institucionais, a gente vai fazer um governo, caso, de fato, o Lula consiga ser eleito, de contenção de danos. E eu acho que é isso que a gente vai esperar, né? E torcer, porque no cenário que a gente está, nossa, já seria o paraíso, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é um pouco isso, infelizmente. É a melancolia, né? A danada da melancolia de esquerda, assim. Embora, talvez na trajetória da nossa vida a gente ainda consiga pegar um momento melhor, mas eu não tenho tanta certeza, né? A gente vai precisar ter muita resiliência. Porque se a gente for pensar do ponto de vista factível, pragmático, o Boulos só vai estar pronto lá para 2030, para lá de 2030, sacou? Para assumir um governo. Então, mano, a gente tem pelo menos aí uns 8 anos pela frente ou de governo defensivo,
de conciliação de classe forte, tá ligado? De composição com o Centrão, porque o Centrão também vai para onde está o poder, sacou? Tipo assim, né? Sempre foi assim. Então vai ser um governo foda, com um cenário lá fora muito mais turbulento do que o anterior, sacou? Com umas crises bizarras já vindo. Eu acho que vai ser eu acho que de alguma forma, mesmo que a gente ganhe, a gente vai sair perdendo um pouco, saca? A gente vai ganhar e perder ao mesmo tempo, saca? A gente ganha, mas com gostinho de derrota, assim, sabe? Porque a sensação, o ethos esse ethos raivoso, né, cara? Essa faca nos dentes, tá ligado? Esse mundo cão, o Estado robesiano já está aí, saca? Tipo, é um pouco isso, assim, tá ligado? Tipo, já está, a filosofia está aqui, ela está nas nossas casas. Meu pai disse que um amigo dele de 80 e poucos anos foi votar, mano. O cara nem precisa votar mais. E ele foi votar, tá ligado? A gente sabe para quem ele foi votar. Eu vi vários senhores indo, o voto dos mais idosos foi muito importante, o voto mais conservador. E esse pessoal não está preocupado com pauta identitária, sacou? Não está preocupado com a Amazônia, não está preocupado com distribuição de renda, tá ligado? Ele tá, tipo, se fudendo para isso. Então, acho que, não sei, mano, eu não gosto de ser pessimista, mas eu vejo com muito, sei lá, uma preocupação muito grande, tá ligado? O momento atual que a gente tá vendo, pelo menos os próximos 8 anos aí pela frente, até 2030, sacou? Que a gente não renovou, a gente não tem renovação, não tem Ciro, não tem Marina, que eram duas hipóteses mais para agora, não tem, que foram torpedeadas lá atrás pelo jogo político, certo? Agora, para se formar, vai ter que ser um Boulos, porque na boa o Haddad não vai levar, gente, não vai levar, São Paulo não vai deixar. Eu moro em São Paulo, o Viz mora em São Paulo, mano, por mais que a gente queira, velho, a gente vai botar 13,55 vezes na urna, mas não vai acontecer, mano. Não vai acontecer, tá ligado? Vai ser Tarcísio. Mano, vai ser tenso. Vai ser foda. A Maria tá na terra do Zema, poxa vida. Você tá na terra do Zema, Maria. Vamos sem comentários, né? E do essa Nicolas. rapaziada vai ganhar força, viu, velho? Essa rapaziada vai ganhar força. Vai ganhar o meu consolo é que o Novo acabou também, né? Em termos em representatividade não chegou, parlamentar. Né? Não alcançou a cláusula de barreira, né? Ainda bem. Perfeito, que delícia, né? Graças ao empreendedorismo brasileiro. Foram incompetentes, não conseguiram. Não acordaram cedo. Estavam dormindo muito. É ótimo. Trabalhar. Trabalho duro. Isso. Muito bom. Ô, Lê, você quer encerrar, né? Quer ir para o fim? Eu tinha uma última pergunta para Maria. Aproveitar a nossa maravilhosa presença. Isso. Maria, a gente pode fazer mais uma pergunta? A última, juro. Claro, prometo que falo pouco. Vocês viram que eu falo demais, mas vou tentar ser fale como você quiser, porque assim, cada raciocínio aqui, muito obrigado já de antemão. Nossa, não é maravilhoso? Foi eu sabia. Nossa. Vocês são gentis. Até pegando essa parte do momento atual, né? Eu vejo muito a dificuldade da esquerda, né, de conversar com as bases, e daí pelo menos a minha visão, da minha bolha, pelo menos, é que essa base está muito ligada às igrejas neopentecostais. E esse é muito complexo de entrar, porque tudo é ideologia. Então, a ideologia não é pela economia, não é pelo roubo, é pela ideologia do Lula. Cara, que ideologia do Lula? Qual que é a ideologia do Lula? É o comunismo, é o gaysismo, os ismos todos que viram uma pauta identitária do conservador. Pelo menos a minha visão é muito apegado aí. Tem uma colega de trabalho que a irmã dela morreu de Covid, ela vai voltar no Bolsonaro. Isso não cabe na minha cabeça, sabe? Tipo, e foi próximo da época das vacinas e tudo mais. Para mim não cabe. Eu não consigo entender. E ela é de uma igreja, ela é católica ainda, ela nem é da igreja neopentecostal, mas outras pessoas, pelo menos do meu convívio, é muito próximo a isso, sabe? É muito próximo desse conservadorismo religioso.
e como a religião, que é algo que não deveria estar no debate público de forma alguma, político que eu digo, está tão atrelado. Você, como cientista social, política, como isso chega nesse poder? Eu tenho medo de virar um Irã. Meu medo é virar um Irã, e tá lindo o que as meninas estão fazendo lá no Irã. Infelizmente, algumas já morreram. Palmas para elas. Um beijo. Beijo para Marina também, que eu sou fã da Marina. Só para deixar um parênteses aqui. Mas eu acho... eu fico com esse receio, sabe? Porque é o STF que está a perigo, a democracia está a perigo, e esses líderes poderosos, né, com oratória também, não dá para falar que não tem oratória, não tem capacidade de atingir o coração das pessoas, não do jeito que a gente gostaria, mas eles atingem. É muito impactante isso para mim, sabe? Porque isso não deveria nem chegar perto. Igual agora a esquerda está usando muito isso, né? De colocar o Bolsonaro queria o aborto, o Bolsonaro foi lá na maçonaria, para tentar furar essa bolha. Que eu nem gosto desse argumento, mas infelizmente é guerra. Infelizmente chegou nesse nível. Mas queria só que você falasse um pouquinho disso, nem que eu tinha, né? Já tá tarde pra cacete, mas tá bom demais o papo. Então, eu, assim, não tenho uma resposta em termos de solução para isso. A gente só tem o diagnóstico, infelizmente. Muito difícil pensar em soluções. Eu lembro que em 2012 eu estava conversando, 10 anos atrás, com o meu orientador de mestrado. E eu venho de família evangélica, não neopentecostal, mas evangélica. E eu lembro, eu já não era mais, eu não ia em igreja, né, e tal, mas eu lembro que às vezes que eu ia... Dia das Mães, né, que ela fazia questão e tal, eu via um discurso, primeiro começou um discurso anti-indígena, né, porque os indígenas, eles cometem infanticídio, isso lá em 2012, assim, temos que deixar os missionários entrarem, a FUNAI esquerdista não deixa, isso tudo, assim, dentro das igrejas, e aquilo começou a me assustar um pouco, comecei a ver algumas lideranças usando o púlpito, né, o palanque ali, e aí é isso que você disse, existe um discurso que toca os corações, não por uma questão de identificação, mas por uma autoridade transcendente, né, assim, por uma ideia de guerra santa, que é tão difícil de você dialogar, porque ali é o verdadeiro nós contra eles, né, gente? Assim, é a ideia dos salvos que tem que expandir o reino ali dessa salvação. Então, não há nada que você possa fazer, porque isso está na base do evangélico, né? Que é levar essas boas novas, que é o significado da palavra evangelho, levar para todos os confins da terra. Então, como que você combate, ou conversa, né? Nem combate, como você dialoga, se você sempre vai ser aquele que está do outro lado, que está indo para o inferno, né? E que ameaça, né, ali essas boas novas. Para mim é muito difícil. E eu falando com o meu orientador, falei, olha, eu tenho muito receio do que pode ser os próximos anos na política, a partir dessas lideranças que surgem de dentro das igrejas. E ele fez pouco caso, ele falou, não, você está generalizando os evangélicos e não sei o que. Eu falei, não, longe de mim querer generalizar, mas existe sim um discurso hegemônico, existe sim uma praxis ali dos fiéis e principalmente das lideranças que são muito, tem um potencial destrutivo muito grande para a democracia, e eu odeio estar certa, tô brincando, mas assim, eu realmente vi isso acontecendo, vi cada vez mais, e agora a gente está no ápice, né, desse processo, e essas igrejas, elas atingem ali lugares que hoje a esquerda não chega mais mesmo. Então, não tenho solução, não sei, acho que a gente vai precisar conversar muito, a gente vai precisar repensar muito uma série de ações, porque eu acho que as estratégias, elas vão ter que ser de outra ordem, tocar os corações ali vai ter que ser de outra forma,
Se uma pandemia que matou ali nossos parentes, amigos e queridos não foi capaz, né, de tocar os corações, eu não sei o que toca, né? Então a gente vai precisar ir com o coração aberto para tentar entender, não só diagnosticar, mas começar a pensar em formas de alcançarmos esses espaços. Mas nesse sentido, eu sou muito pessimista, assim mesmo. Não sei muito bem até onde a gente pode chegar, e com certeza o avanço da extrema-direita está ligado, não é só isso, obviamente, mas no Brasil está relacionado a esse crescimento dos grupos evangélicos, neopentecostais principalmente, mas não apenas, porque os evangélicos tradicionais, eles reproduzem exatamente o mesmo discurso. Se você vai hoje em igrejas tradicionais, você ouve exatamente o mesmo discurso. Existem evangélicos progressistas, sim, mas são minoria da minoria, né? E muitas vezes estão sendo perseguidos dentro da própria igreja hoje, né? Então, assim, é muito complexo. Acho que precisaremos aí de estarmos atentos, fortes, né? E sábios para lidar com essas questões, né? É isso. Eu subscrevo Que isso aula, hein? daí da MA, porque tipo, é isso mesmo, eu vejo isso aí também. Não existe espaço vazio, né? Só para dar uma dica de um filme que trata sobre isso, do Hector Babenco, que fala muito dessa questão dos missionários na floresta, né? Que é o Brincando nos Campos do Senhor. Um filme brasileiro com um elenco gringo que é daqui, Não viu? conheço. Olha, eu vou Vale a assistir. pena ver, do Hector Babenco. Mas tem um outro filme também que dialoga um pouco com isso, que é o Batismo de Sangue. A gente saiu de uma teologia da libertação, que era tipo a igreja como um lugar de emancipação dos oprimidos, e a gente caiu hoje no neo-whatever, tá ligado? Tipo assim, a gente já esteve lá. É que esse lugar ficou vazio e não existe um lugar vazio em política, tá ligado? Todo lugar vazio é ocupado. E a direita Perfeito. ocupou. É isso. É isso. E hoje tem top, Vitor? Tem top, claro. Qual que é o top de Então, hoje, velho? Gera a legenda aí para o Fernando saber qual é o top de hoje. Eita porra, brasileiros marcantes. Ele não se preparou. Não, nunca. Brasileiro, pessoas do Brasil importantes, é isso? É o É, top? filmes com brasileiros, brasileiras, brasileires marcantes. Marcantes. Deixa Fernando, o Fernando para depois, né? Ele tá procurando agora, coitado. Deixa a Maria começar. Maria. Não, eu já. você tem Porra, não tem muita dificuldade aqui pra mim. É fácil. Fácil e foda. Eu, assim, no meu caso, eu achei, assim, que eu não sabia que eram com brasileiros marcantes, achei que eram filmes brasileiros marcantes. Aí eu fiquei pensando na nossa discussão. Manda bala. Tem um documentário que eu nem posso dizer que do ponto de vista cinematográfico ele é um primor, mas eu acho super interessante que a gente assista, que foi até produzido com toda um grupo de professores na época do IUPERJ, do Rio de Janeiro, que se chama Arquitetos do Poder. Não sei se vocês já assistiram, vale muito a pena. Ó, que legal, fica essa dica. A gente assiste muito na Ciência Política, que basicamente é um documentário sobre o marketing político desde a época de Getúlio até as eleições de 2002. Para mim, o ponto alto desse documentário é as eleições de 89. Sensacional essa parte do documentário que mostra ali aquela efervescência política democrática naquele momento, as figuras de Lula, de Brizola, do próprio Collor, né, e tal, do Mário Covas. Então, muito legal. E aí a trajetória que o Lula e o PT precisaram também costurar em termos de marketing eleitoral, ainda muito midiático, televisivo, para poder conseguir as eleições, ganhar aí essa primeira eleição do Lula
Então, vale muito a pena mesmo assistir, é uma aula ali mesmo de ciência política. Então, fica essa minha dica para vocês. A Maria botou pra fuder, né? Porra! Cara, os tops, geralmente o Leandro poderia ter deixado ela por último. Georgiano, tipo assim, ele fala uns negócios de onde não existe. Tule, Tuvalu, sabe esses países que estão no mapa lá, é um bagulho minúsculo. Ele sempre traz filmes de lá. E agora eu acho que... Bom, você se fudeu. Sim. Se fudeu. Sim, é por isso que esse podcast existe. Fernando, já procurou o seu? Ou tá só comendo pão? Cara, olha só, brasileiro importante pra mim é Machado de Assis, tá? Não preciso falar muito. E foda-se, tá ligado? Pretão, cara que fundou a Academia Brasileira de Letras. Qual que é o filme do Machado de Assis, meu amigo? Não tem filme, eu acho que... É por isso que eu vou falar isso aqui, nessa tribuna, que eu acho um absurdo não ter um filme do Machadinho. Machadinho foi um cara que, porra, os contos são melhor, papel avulso. Porra, eu quero deixar registrado aqui, para os anais dessa história, que a gente precisa fazer um filme sobre o Machado, mano. Mas é Machado de Assis. Apoiado. Tem filme sobre a obra, né? Tem Capitu, aquela série maravilhosa. Tem o Memórias Póstumas também é filme, né? Não lembro o diretor, mas... E tem outro filme do Machado de Assis, da obra, O Ateneu. O Ateneu não é Machado de Assis, não, né? O Ateneu é Raul Pompeia. Ah, então não... Então não. Mas não tem biografia do Machado, o que é um vacilo, tá ligado? Porque o Machado teve um papel fundamental na luta contra a escravidão. E isso a Rede Globo não mostra. Isso a Rede Globo não mostra. Tudo bem, então não tem filme, é isso? Não tem. Ótimo. Fernando sempre assim, vanguarda. Contraventor. Eu vou falar de um filme sobre um brasileiro que saiu esse ano, tá nos cinemas ainda, A Viagem de Pedro, que é Dom Pedro I. Não é um rock brasileiro maravilhoso, mas faz parte da história brasileira. E um baita filme da Laís Bodansky, um filmaço, a ser impactado do cinema, porque não retrata a volta dele para Portugal, né, a viagem mesmo, né, o nome do filme. Mas o filme é meio uma viagem psicodélica, né? Isso é muito legal do filme. Porque ele tá vivendo ali um momento de doença e tudo mais, né? E muito, muito legal, assim, porque ele volta para o passado, vai para o futuro, mostra a realidade dele como imperador, com várias mulheres e tudo mais. Achei muito impactante, a atuação do Cauã Raymond tá ótima. Vale super a pena. Eu trouxe mais alguns, mas eu posso deixar para depois, Leandro. Vai para você. Tá bom. Eu vou falar um que, quem me indicou esse filme foi o Fernando. E quando eu vi, eu gostei muito. E o filme que eu vou citar de brasileiros marcantes é O Meu Amigo Cláudia. Ah, caralho, pode crer! E é um documentário que conta a trajetória da Cláudia Wonder, que foi uma das artistas mais celebradas na cena underground dos anos 80, 90 em São Paulo, e trans, né? E super militante das causas LGBTQIP+, antes de existir as letras, inclusive, né? Na época ainda estava se ensaiando um movimento GLS, né? Ou ainda passando pela ideia do primeiro movimento, eu acho, de luta organizada desses grupos, eu acho que foi o movimento homossexual. De homossexual, nós passamos para GLS. E você está falando dos fim dos 70, começo dos 80. Então, se bancar uma Cláudia Wonder nos anos 80 era muita coisa. Então, ela é importante, sim, precisa ser lembrada.
E eu quero, para ajudar aqui um pouquinho no debate, eu queria lembrar um episódio nosso, episódio 38, em que falamos de Marighella, o filme, né, do Wagner Moura. Então, é isso. Tem o episódio do Bingo, que conta a história do Bozo, um ótimo brasileiro também. Uma história ótima, de um brasileiro ótimo também. Que eu vou deixar aqui de recomendações além do que vocês já deixaram. Eu vou falar de Olga, da Olga Benário. Nise, Coração da Loucura, uma outra brasileira importante. Xingu, dos irmãos Vilas Boas. E Simonal, o documentário, Ninguém Sabe o Duro Que Dei, que eu acho um baita documentário, que monta bem o Brasil. É isso, da minha E parte. Um dos filmes preferidos do nosso Lula, que é o Que Horas Ela Volta. É um dos filmes preferidos dele, que eu acho que reflete muito esse clima de ascensão mesmo aí social e toda a resistência, né, das classes favorecidas a essa ocupação dos espaços aí, sociais, né? Então, acho que é um filme muito icônico, todo mundo conhece, só para marcar que Lula já falou algumas vezes que é um dos filmes preferidos dele. E Maria, aproveita, você quer que as pessoas te persigam na internet? Deixa seus contatos. Contatinhos. Você que manda em direct, por aí vai. Ai, gente, eu não sou muito uma boa influencer, não, mas tô lá no Instagram, pode me seguir aí, Maria_LQC, não tem nada de muito produtivo, não, mas estamos aí. Muito bom. Adorei, vou seguir, cara, com certeza. Muito bom. Quem quiser curte. Exato. E é isso. Gente, quero só agradecer, posso agradecer esse bate-papo gostoso, vocês são muito gente boa, acho que foi muito legal, é sempre bom a gente poder estar dialogando, claro que é dentro da nossa bolha, né, mas é legal a gente também ter a bolha, né, é legal a gente poder se entender em um período de tanta incompreensão, né, então estamos juntos, valeu demais, espero que eu volte, podem me convidar, vou adorar. Muito obrigado, Maria, sua fala é um conforto e uma instrução, viu, assim, realmente é muito bom falar com quem, assim... Ouvir a Maria é um abraço, né? É um abraço. Do espírito da oratória, né? Eu te conheci hoje aqui pela live, nesse quadradinho, mas tem o elan, sabe? Tem. Eba, bom saber. Só não posso usar para o mal, vou tentar usar para o bem, prometo. Sim, para o bem. Então, você que está aí nos ouvindo, siga o Sessões, Vitor escreve pra caramba, e sugiro a você que assista Lula, o Filho do Brasil, de preferência antes do dia 30 de outubro, e que no dia 30 de outubro... Precisa falar? Eu acho que precisa, né? L de Lenin. Sim, L de Leandro. E tudo mais, mas assim, é isso, gente. A perspectiva é ruim se a gente fizer a coisa certa. Se a gente fizer a coisa errada, a perspectiva ela não existe. Acho que chegamos nesse ponto. Então, muito obrigado. Beijos. E até o próximo episódio. Beijos. Obrigado, Maria. Maravilhosa. Obrigada, dona da porra toda. Até a próxima.